No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre todos os lançamentos que aconteceu no evento da Apple. Este evento foi uma decepção ou surpreendeu? E os preços, como é que ficaram? Esta é a vertente e o seu podcast da tecnologia vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e amigos deste fantástico podcast, bem-vindos a mais uma cobertura de evento. Evento este que é o evento da Apple que aconteceu no dia de ontem, 8 de março. Foi o primeiro evento da Apple neste primeiro trimestre de 2022. Evento este que já estava a ser rememorado já há alguns dias e que, entretanto, a Apple, no seu site oficial, nas suas redes oficiais, confirmou então a data de 8 de março para o seu primeiro evento de 2022. Ao qual deu o nome de Peak Performance, algo que já especulava que poderia vir aí muita potência a ser apresentada, e realmente foram apresentados novos produtos, mas já lá vamos. E em primeiro lugar queria ressalvar que realmente eu fiz o acompanhamento da cobertura do evento da Apple, ou seja, assisti ao evento da Apple em tempo real, e depois eu chequei as minhas notas, todas essas informações não só no site da Apple como também nos sites da especialidade, que também todos eles fizeram a cobertura do evento, para que eu pudesse trazer as informações mais verdadeiras possível, para que não haja aqui nenhuma falha de informação ou uma coisa que eu possa estar a passar de errado. Por isso, tirei aqui todas as minhas notas e vamos lá então para a apresentação de tudo aquilo que a Apple nos mostrou. O evento começou, como é de costume, com o Tim Cook a falar sobre o conteúdo da plataforma Apple TV. Ou seja, ele fez ali uma grande ênfase sobre esta plataforma, inclusive até passou um vídeo promocional durante largos minutos, onde demonstrou os melhores momentos dos melhores conteúdos que esta plataforma tem. Fez referência, só para vocês terem uma ideia, fez referência a nomeações de Oscars, não só por parte dos próprios conteúdos, mas também dos próprios atores. O Denzel Washington, por exemplo, é um dos que está nomeado para concorrer e a ganhar um Oscar, e aqui só demonstra a forte aposta que a Apple tem tido nesta plataforma. Apesar de a Apple não ter o catálogo, ou seja, não tendo o conteúdo tão recheado conforme tem as suas concorrentes, o pouco que tem acaba por ter imensa qualidade. Eu pelo menos falo por mim próprio, ou seja, de todo o conteúdo que eu tenho assistido até hoje lá, e já assisti bastante conteúdo, talvez tenha memória de um conteúdo que não tenha assim agradado a 100%. De resto, todo e qualquer conteúdo que eu assisti lá, de facto, ou seja, posso mesmo bater palmas porque o conteúdo tem imensa qualidade. Eles até acabam por ter um preço até bastante simbólico para aderir a esta plataforma de streaming, não só de forma individual, mas também agregada ao pacote Apple One. E de facto, eles ali naquela apresentação demonstraram que esta plataforma tem sido uma forte aposta, e acabaram, ou neste caso o Tim Cook acabou esta apresentação e toda esta ênfase sobre a plataforma de streaming a anunciar que vão fazer a cobertura da Major League Baseball, ou seja, a MLB, que vai passar a ser transmitido na Apple TV às sextas-feiras à noite.
obviamente que isto aqui só estará disponível nos Estados Unidos, porque é lá que decorre esta liga de beisebol. Isto é um conteúdo ligado diretamente para eles, mas ainda assim não deixa de ser interessante, ou não deixa de ser interessante que realmente está a haver uma certa expansão e uma certa cobertura também por parte da Apple em alguns conteúdos. Claro que é pena que isto não esteja a chegar a outros mercados, e mesmo assim não podemos descartar que de hoje para amanhã esta cobertura desta liga não possa também estar disponível noutros mercados, nomeadamente o de Portugal, o de Brasil, de forma legendada, ou seja, o que não falta é conteúdo que está a ser feito lá, ligado diretamente para o mercado dos Estados Unidos, mas que mesmo assim acaba por exportar para outros mercados. Lembro perfeitamente do conteúdo que eles fizeram agora mais recentemente do Jon Stewart, aquele jornalista / comediante, que produziu ou tem produzido conteúdo lá, e aliás há pouco tempo eles anunciaram que vão lançar agora no início, ou seja, agora no decorrer do início deste ano, mais alguns episódios, e é um conteúdo que claramente teve o seu auge nos Estados Unidos, foi um conteúdo ligado diretamente para os Estados Unidos, que depois acabou por se expandir para outros mercados, e mesmo agora este conteúdo do Jon Stewart também está-se a ser expandido para outros mercados, ou seja, eles têm já disponível 4 episódios, salvo erro. Eu assisti a esses 4 episódios com uma qualidade brutal, mesmo a produção, todo o trabalho jornalístico que eles fizeram nesse conteúdo realmente tem sido excepcional, e só demonstra que realmente há muita coisa que, apesar de eles estarem direcionados diretamente só para os Estados Unidos, eles acabam por exportar isso para outros mercados. E esta cobertura que vai acontecer por parte da Major League Baseball, apesar de inicialmente ser lá, não é descartado de todo que eles possam expandir isso para outros mercados. Relativamente à plataforma de streaming, foi só isto que aconteceu. Ainda assim, é de aplaudir aquilo que foi falado durante aquela apresentação, a fazerem toda aquela referência realmente aos Oscars, conforme eu disse há pouco, eles a fazerem ênfase ao catálogo estar a crescer cada vez mais, com cada vez mais qualidade, e de facto é de aplaudir. De seguida, Tim Cook apresentou uma nova cor para o iPhone 13 e iPhone 13 Pro, ou seja, à semelhança daquilo que mais ou menos aconteceu há um ano. Não quero estar enganado nas datas, mas penso que foi mais ou menos há um ano. A Apple também tinha anunciado, também pela voz de Tim Cook, uma nova cor que naquela altura tinha sido o roxo, e era um roxo até com uma cor e uma tonalidade bastante viva, que surpreendeu até bastante gente. E este verde também acaba por ser um verde diferente. Por acaso, uma das coberturas que eu estava a assistir, uma das pessoas que estava a fazer essa cobertura chamou a atenção que o verde faz lembrar aquele verde, ou aquele novo verde que está presente no Apple Watch Series 7, ou seja, se compararmos um verde com o outro, vamos ver que há uma tonalidade e uma semelhança ali muito próxima uma da outra. E de facto a Apple meio que ganhou uma tendência de fazer um aproveitamento, ou dar um up à linha atual de smartphones, ou seja, eles acabam por lançar em setembro toda uma linha nova de smartphones com novas cores, deixam durante uns meses a coisa desenrolar-se, venderem as unidades que têm que vender, e depois, passado uns meses, eles fazem um novo evento, como aconteceu agora, e acabam por lançar mais uma nova cor, para acabar por vender mais umas milhares, milhões ou bilhões, se assim se pode dizer, de unidades, para continuar a manter a linha atual de smartphones bem viva e continuar sempre a faturar. E isso há coisa que a gente não pode negar, é que Tim Cook realmente sempre esteve presente nos momentos-chave no que diz respeito às finanças. Sempre foi o homem forte ligado ao capital da Apple, e aqui só demonstra mais uma vez isso, ou seja, criou aqui uma maneira de manter sempre viva a linha dos iPhones, até porque ele sabe perfeitamente que no início do ano é quando as marcas começam a lançar os novos modelos para o ano que está a decorrer, nomeadamente, por exemplo, a Samsung já lançou os seus novos topos de gama, a Xiaomi também tem lançado os seus smartphones, ou seja, as marcas logo desde o início do ano que têm estado a lançar os seus modelos e a preparar os seus catálogos para aquilo que vai acontecer no decorrer do ano,
e a Apple, se não quer ficar para trás nas vendas, tem que arranjar este sistema. Então arranjaram realmente esta maneira de manter sempre a linha ali atual, pondo mais uma cor para o mercado. Claro que essa cor podia ter sido posta à venda desde setembro, mas a ideia é mesmo isso, é mesmo manter sempre viva a linha atual para que haja sempre uma maneira de vender sempre mais qualquer coisa. E então é esta cor verde, assim meio escura, bem viva, que vai estar disponível já a partir do dia 18 de março, ou seja, já a partir de 18 de março, qualquer um de nós podemos adquirir um iPhone 13 ou um 13 Pro nesta tonalidade. De seguida foi apresentado o iPhone SE de terceira geração, o que para mim foi uma das maiores exceções deste evento, e vocês já vão perceber porquê. Ora, este iPhone foi apresentado com o novo processador A15 Bionic, ou seja, aquele que está presente atualmente na linha de iPhones, ou seja, a linha 13 de iPhones que está equipado com a A15 Bionic. Este SE de terceira geração também é equipado com este A15 Bionic. E aqui é que entra a minha decepção. Ele manteve a mesma carcaça, ou seja, manteve o mesmo corpo que tem tido até agora. Ou seja, o de segunda geração que tinha o corpo do iPhone 8, na terceira geração eles mantiveram outra vez o corpo do iPhone 8. Ou seja, havia ainda a grande expectativa que eles pudessem pôr o corpo do iPhone XR, ou seja, o XR, mas não foi isso que a Apple decidiu fazer. Eles mantiveram o mesmo corpo, o que em pleno 2022, tanto eu como vai haver muita gente que se vai questionar como é que é possível, em pleno 2022, com a evolução que está a ter a tecnologia, como é que a Apple ainda faz jogadas destas, ou seja, ainda se coloca neste ridículo. Mas isto tem uma explicação muito plausível, é exatamente aquilo que ainda há pouco eu falei. O facto de termos um Tim Cook, um homem forte do capital, um homem que faz mover milhões no financiamento, nos dinheiros, no capital da Apple, e essa é a responsabilidade dele, ou seja, a Apple tem contas a prestar aos acionistas, ou seja, é uma empresa milionária, multimilionária, ou seja, uma das empresas mais ricas do mundo, e por isso eles têm que fazer qualquer jogada que seja para fazer mais faturação possível. E aqui é uma forma deles ainda continuarem a faturar com algo que ainda é tão antigo, ou seja, só numa empresa como a Apple é que é possível em pleno 2022 ainda estar a vender um iPhone com um corpo do ano de, acho que é 2014, ou seja, estamos a falar de 6, 7 anos atrás. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, mas é assim que as coisas infelizmente são. Ou seja, aquilo que se espera é que pelo menos na quarta geração que as coisas sejam completamente diferentes. Mas não foi, e aqui estamos então com a geração A15 Bionic, corpo do iPhone 8 manteve-se, trouxe o Touch ID, como é óbvio, por isso mantendo o mesmo corpo também ia manter a mesma tecnologia de desbloqueio. Trouxe 3 cores, ou seja, o branco, o preto e o vermelho. A nível de CPU tem os 6 núcleos, ou seja, 6 core. O GPU, que é a parte gráfica, tem 4 core. O Neural Engine manteve-se nos 16 core, ou seja, não se manteve-se a nível do A15 Bionic, ou seja, o chip permite ter um Neural Engine com 16 core, então este aqui obviamente também tem que manter a mesma não é interface, ou seja, a mesma arquitetura, assim que eu queria dizer. Foi posta uma colocação de vidro na parte traseira do iPhone 13, ou seja, o vidro que está implementado no iPhone 13 na parte de trás foi colocada neste corpo, ou seja, aqui há uma ligeira diferença. A Apple anunciou uma melhor bateria para este modelo, ou seja, não foi explícito se a bateria aumentou. O que eu acho e aquilo que eu fiquei com a percepção, e todas as pessoas que estavam a acompanhar a cobertura do evento também ficaram todas elas com a mesma percepção, é que a Apple anunciar que terá a melhor bateria deve-se ao facto do processador A15 Bionic, ou seja, como o A15 Bionic tem um melhor trabalho na gestão no processamento dos dados, ou seja, no próprio funcionamento em si, vai permitir ter uma melhor gestão de bateria. Ou seja, o A15 Bionic aliado ao iOS 15
e depois com tudo o que está lá dentro vai permitir então assim um melhor resultado de bateria. Eu não me quero enganar, mas acho que no iPhone SE de segunda geração veio com o A13, ou seja, estamos a falar aqui um salto de 2 gerações de processador, e por isso obviamente que eu acho que é nesta perspectiva que eles garantem que este smartphone terá melhor bateria face aos da antiga geração. Não é que a bateria em si tenha mudado. Também a novidade que foi implementada aqui a nível de conexão foi o 5G, algo que também já estava em perspectiva, que andava a ser rumorado. Foi colocado então a mesma câmara de 12 megapixels na traseira, com todo o melhoramento de processamento, não a nível do sensor, que o sensor é o mesmo. O que aqui houve, volto a dizer, foi com a alteração do processador, ou seja, com este A15 Bionic, vai permitir um melhor resultado. E a tela manteve-se a mesma HD de 4.7 Retina, ou seja, aqui os 4.7 Retina, até aí está tudo bem. O facto é de ter um LCD HD é que propriamente, ou seja, este HD em pleno 2022 acho que não justifica-se assim tanto. Foi anunciado o iOS 15 para este smartphone. E agora aqui, pasmem-se que já há algum tempo andava a ser rumorado que este smartphone iria baixar de preço, mas não, pelo contrário, ele subiu de preço em $30. Ou seja, salvo erro, $30, quer dizer, neste caso 29. Salvo erro, no segunda geração, ele tinha sido anunciado a $399. O que é certo é que ele agora foi anunciado por $429, ou seja, $29 a mais. Quando toda a gente achava, porque havia vários rumores que apontavam que eles iriam baixar o preço, pelo contrário, aumentaram o preço. E vai estar disponível agora também dia 18 de março. Ou seja, uma coisa que vocês vão encontrar aqui em semelhante em todos os lançamentos é a data de lançamento. Vai ser 18 de março para todos os equipamentos, mesmo aqueles que eu vou falar já a seguir. E aqui, pronto, é esta a minha decepção. Realmente um iPhone em pleno 2022, com algumas características a fazer lembrar 2014 e outras características a fazer lembrar 2022. Mas no meio disto tudo, tivemos um agravamento no preço, e provavelmente este agravamento no preço eu até sou capaz de chutar que seja por causa do 5G. Por aquilo que eu mais ou menos deu-me para ver, todos os equipamentos que até hoje têm sido lançados pela Apple com a implementação do chip 5G, houve um agravamento nos seus preços. E por isso, quer dizer, não é que tenha sido todos, mas em grande parte aquilo que mais ou menos pude constatar nestes últimos meses, houve realmente aqui um agravamento de preços por causa da implementação deste chip. E sou capaz de chutar que realmente, conforme ainda agora disse, o preço aqui realmente teve uma alteração por conta do 5G. De resto, não há assim muito mais que eu possa dizer. É de aplaudir realmente ter o A15 Bionic. O Touch ID, tendo o corpo que tem, também não havia muito a fazer. Só poderia ser o Face ID se o corpo fosse outro. E de resto, manteve-me da mesma câmara, mas os resultados vão ser ligeiramente melhores por conta do processador. O resto, houve melhorias obviamente no CPU, na GPU, no Neural Engine, essas coisas todas. Houve ali realmente também a implementação do tal vidro na traseira. O resto é o que eu vos estou a dizer, é um misto. Há ali coisas de 2014 e coisas de 2022. Só tenho pena, realmente, é o preço ter-se agravado por uma coisa, porque realmente só irá comprar este telefone quem realmente faz parte do ecossistema da Apple e quer manter-se na Apple, porque de resto não há nada que justifique alguém largar $429, que chegará aqui em Portugal certamente por 500 euros ou 500 e tal euros, pagar 500 euros, que hoje em dia já se compra de algumas marcas oriundas da China, smartphones quase média, alta gama, por 500, 600, 700 euros, com tecnologias já mesmo 2022, ou seja, a taxa de atualização de 120 Hz, ecrã AMOLED, todas essas coisas por estes preços. Ou seja, agora estar a pagar 400 e tal dólares por uma coisa que tem características de
e 14, quer dizer, não faz sentido nenhum. Mas pronto, esta foi a apresentação do iPhone SE de terceira geração. De seguida foi apresentado o iPad Air 2022, ou seja, justamente o modelo que veio substituir este que eu tenho atualmente, que é o iPad Air 2020. Ou seja, temos aqui uma evolução até bastante significativa. Ele foi apresentado com o novo chip M1, ou seja, aqui foi uma boa surpresa, porque aqui o 2020, salvo erro, está com o A13 Bionic, se eu não salvo erro, não sei se é o 13 ou se é o 14, mas acho que é o 13. E no entanto, eles agora poderiam ter implementado a chip 15 Bionic e não, decidiram ingressar com o M1, fazendo um pouco à semelhança daquilo que já tinha sido posto nos iPads Pro, em que eles também decidiram pôr o M1. O que é um bocado aqui estranho, porque muita gente já na altura se questionou qual era o propósito ou porque é que serviria colocar um M1 no iPad, e até hoje realmente não tem-se visto assim grandes relatos de realmente haja uma grande evolução. Não é que não haja grande evolução, não é que haja coisas práticas de se colocar um chip tão poderoso no iPad. Mas mesmo assim a Apple manteve a tendência e acabou por colocar então o M1 neste novo iPad, que realmente vai substituir o de 2020, que é o que eu tenho atualmente. A nível de CPU foi colocado então 8 cores, a nível de GPU exatamente os mesmos 8 cores, ou seja, na parte gráfica, e o Neural Engine também os 16 core. A nível de câmara frontal foi colocada então aqui também uma boa surpresa, uma câmara de 12 megapixels ultra angular com o recurso do palco central, ou seja, aquilo que se remorava já há umas boas semanas, veio-se então a confirmar, porque, por exemplo, no meu esse recurso não existe. Isto aqui realmente, pelo aquilo que eu pude perceber, este recurso só meio que está disponível nestas versões dos M1s, ou seja, nos Apple Silicon, ou seja, nos processadores da Apple. Não é que o A15 Bionic ou o A13 ou o A14 não sejam os processadores da Apple, não é isso que está em questão, mas é pelo facto nesta nova arquitetura M1 é que está a ser colocada este novo recurso do palco central, ou seja, que permite o acompanhamento da pessoa, estando o iPad parado. Se a pessoa se deslocar para a esquerda ou para a direita, a câmera também acompanha até um certo ângulo a pessoa, mesmo, ou seja, a pessoa não precisa estar a mexer o iPad para que a câmera possa acompanhar a movimentação da pessoa. E por isso aqui é que foi uma boa novidade, então a colocação desta câmera ultra angular de 12 megapixels com este recurso palco central. Tem uma tela LCD de 10.9 polegadas, a nível de conexão foi então implementado o 5G, e aqui é que vocês vão ver uma diferença face àquilo que eu tinha falado no iPhone SE da terceira geração. Já vocês vão perceber o porquê. A nível das cores foi colocada então a cinza espacial, o estelar, a nova cor roxa, que era uma cor já se andava a ser rumorada também há algum tempo, veio-se então a confirmar, a cor rosa e o azul. A nível de preços, manteve-se nos $599, e aqui é que eu quero fazer a ponte. Apesar de também ter sido colocado o 5G neste iPad, é um caso em que realmente não houve um agravamento de preço face à geração anterior. Por isso é que eu vos digo, em alguns casos tenho notado que a implementação do 5G tem encarecido ligeiramente os equipamentos, mas este não foi o caso. Eles aqui fizeram um bom upgrade, mas mantendo o preço da geração passada. A nível de versões, pelo aquilo que eu pude perceber, vai estar disponíveis em duas versões, a de 64 e a 256. Eu não sei, por acaso foi uma falha minha que eu não chequei se ia estar disponível a versão de 128, mas qualquer das maneiras, os 599 vai ser para a versão de 64 e obviamente depois para a versão de 256 terá então outro preço. E também a nível de disponibilidade de venda mantém-se então o 18 de março. Aqui a data, eu vou só fazer esta referência por fazer, porque de facto foi aquilo que eu vos disse, em todos os equipamentos a data de lançamento ou a data de disponibilidade para venda é igual para todos. Quanto aqui ao iPad Air, não há muito que eu possa dizer,
de facto, face àquilo que era a minha versão, houve aqui uma evolução até bastante considerável. Puseram aqui imensos recursos e está a um preço muito competitivo. Ou seja, claro que está o preço de muitos smartphones, calhar topo de gama aí, mas para aquilo que atualmente este iPad é capaz de oferecer, o preço até está bastante competitivo. Realmente com o M1 já permite um outro andamento e poder talvez converter quase a 100% nisto, como se fosse um mini computador, ainda que não seja por causa das limitações que o iPadOS tem. Ou seja, é o próprio sistema operativo que não permite que isto seja utilizado como se fosse uma versão mini PC ou como se fosse um desktop, justamente por causa dessa limitação. Mas de resto, tudo aquilo que foi implementado aqui é de aplaudir, porque realmente houve aqui um salto considerável e o preço realmente está muito de encontro àquilo que era expectável. E isto realmente é que não se percebe como é que nos determinados produtos, nos determinados dispositivos, o preço não condiz com aquilo que é a realidade, e depois noutros que realmente a Apple consegue acertar. E eu acho que este é um daqueles casos que a Apple realmente acertou naquilo que entrega versus o preço que acaba por vender. E pronto, este foi o iPad Air de 2022. E agora é que a coisa começa a ficar mais a sério, e acho que é a partir daqui que para mim o evento começou de facto a tornar-se bastante interessante, e acho que é aqui que todos os sites de especialidade ficaram com os olhos postos, porque acho que é a partir daqui é que o evento da Apple muda e começa a tornar as coisas mais interessantes. Está a gostar deste episódio? Então faça-o chegar àquela pessoa que você sabe que poderá vir a gostar. Compartilhe e deixe o seu like, o seu comentário. Por fim, não se esqueça de ativar o sino para receber todos os episódios. Ora, de seguida foi apresentado o novo chip M1 Ultra, ou seja, este é o novo processador. Só para vocês terem uma ideia, foi apresentada a nova tecnologia que eles chamaram a Ultra Fusion. O que é que significa? Significa a mistura de dois chips num só, ou seja, em suma, é a junção de dois M1 Max juntos, ou seja, este M1 Ultra não é um novo processador, ele é novo na perspectiva que eles juntaram dois chips num só. Atualmente existe o M1, existe o M1 Pro e existe o M1 Max, e o que eles fizeram foi juntar dois M1 Max num só e deram-lhe o nome de M1 Ultra, e por isso é que deram este nome de tecnologia Ultra Fusion. E com esta tecnologia Ultra Fusion não vai haver a necessidade de haver adaptação por parte das apps ou dos próprios desenvolvedores, ou seja, todas as apps que já existem a correr no mercado atualmente, os desenvolvedores poderão correr elas nesta arquitetura, ou seja, não precisam de fazer qualquer tipo de adaptação para tirar o rendimento máximo do chip, ou seja, não precisam de fazer alterações para que possam tirar o melhor aproveitamento das próprias características, das próprias especificações deste chip. E de facto aqui as coisas tornaram-se realmente muito interessantes, porque eles sabiam que se tornassem fisicamente em dois chips, isso iria levantar muitos problemas. Aliás, eles mencionaram isso durante o evento, que isso iria levantar muitos problemas aos desenvolvedores para fazer essas adaptações, porque uma coisa é vocês terem um só componente e outra é haver fisicamente dois componentes e terem que fazer adaptações a isso. Então neste caso, a Apple, sabendo que isso iria levantar muitos problemas, o que eles fizeram foi juntar dois num só, tornando então realmente ali algo que é uma besta, se assim se pode dizer. E a nível de características, eles mencionaram lá imensas características, mas eu não vos vou dizer aqui essas características por causa de uma única razão. É que essas características, pensem assim, é exatamente o dobro daquilo que era um M1 Max, ou seja, todas as velocidades, toda a potência de carregamento,
a nível de processador de CPU, a nível de gráficos de GPU, tudo isso, que aquilo que o M1 Max entrega no máximo, o M1 Ultra neste caso entrega no dobro, porque eles juntam todos num só. Então as características que aquilo que o M1 Ultra entrega é exatamente o dobro. Por isso não valia a pena eu estar aqui a trazer essas características ou estar a falar nos valores, porque em suma é exatamente vocês pegarem na cobertura que eu fiz quando foi apresentado o M1 Pro e o M1 Max, os valores que eu falei do M1 Max é vocês pegarem nisso e dobrarem essas características. E aqui realmente tudo aquilo que foi ali mencionado, acho que se já se falava que a Apple tinha entrado no novo patamar e que já tinha abanado bastante com o mercado por causa da apresentação daquele chip, ou daqueles chips naquela altura, agora com este ainda vai agitar mais as águas e vai fazer com que a Intel e a própria AMD possam correr atrás do prejuízo, porque aqui a única coisa talvez que poderia ter melhorado era a liturgia. Eles mantiveram os 5 nanómetros à mesma, porque é normal, porque é o mesmo chip, aquilo, foi o que eu vos disse, é o M1 Max, só que neste caso são 2 M1 Max, mas num só, ou seja, fizeram ali uma fusão, por isso é que é a tal tecnologia Ultra Fusion, e tornaram uma coisa que era pequena em uma coisa maior, porque lá está, é a mistura de 2 em 1, e fica só uma unidade com tudo em dobro. E pronto, isto aqui foi a apresentação deste chip justamente para aquilo que eu vou falar a seguir, porque aquilo que eu vou falar a seguir foi onde foi implementado então este processador. A seguir foi apresentado um novo Mac, e aqui é que foi um bocado contrário àquilo que eu tinha falado na segunda-feira, ou seja, quando eu tinha falado sobre a data do evento da Apple e o que é que se esperaria que podia ser apresentado, nada fazia prever que este Mac fosse apresentado. Aliás, especulava-se que poderia vir um novo iMac, especulava-se que podia vir um novo MacBook ou algo do género, ou seja, um MacBook Air ou um MacBook Pro. Pensava-se que realmente poderia as coisas virem por aí, mas aquele que foi apresentado no dia de ontem foi totalmente diferente e que inclusive foi remorado um dia antes do evento acontecer, ou seja, foi umas horas antes do evento da Apple acontecer é que começaram a sair os rumores sobre este novo Mac, que é um Mac Mini Studio, ou seja, isto tem um design, uma espécie de um cubo, ou seja, se vocês pegarem no Mac Mini atual, é como se vocês juntassem mais 2 em cima e fica exatamente, aquilo é um cubo. E o design, posso-vos dizer que é lindíssimo, o design realmente é espetacular. Ao contrário do meu, que é o M1, o Mac Mini M1, que praticamente não tem quase nada lá dentro, este, ao contrário, apesar de ser alto, ele é alto e é um formato cubo, por uma razão muito simples, que ao mesmo tempo complexa, que é o facto do chip que foi colocado lá, porque aqui é que lá está, pegando naquilo que eu disse ainda há pouco, na apresentação do tal novo chip M1 Ultra, um dos chips do Ultra vai ser colocado neste Mac Mini Studio, e por isso é que é preciso também neste caso um corpo maior, mas ele também é maior por um simples facto, é que foram implementadas ali 2 ventoinhas de alta potência para fazer a refrigeração, para que aquilo realmente não aqueça. Ele já é difícil aquecer porque desde que a Apple lançou esta arquitetura M1 em todas as versões, desde o M1 normal, o M1 Pro, o Max e agora mesmo até o Ultra, ele consegue entregar muito desempenho por uma eficiência muito baixa, ou seja, a própria potência de consumo é extremamente baixa, e praticamente não aquece. Tanto que, por exemplo, no Air as pessoas podem estar lá horas e horas com aquilo em cima das pernas, o máximo que acontece é ali aquilo ficar ligeiramente morno, ou seja, aquilo nem chega sequer a ficar a uma temperatura que se possa considerar incomodativo, ou seja, é realmente super tranquilo. E esta é uma das características deste chip da Apple, é justamente entregar um máximo desempenho
por uma eficiência energética espetacular e realmente, mas mesmo assim, eles, para jogarem pelo seguro, colocaram lá 2 ventoinhas para tratar de toda a refrigeração. A nível do exterior do corpo, o que é que lá foi posto? Na parte da frente foi colocada uma porta microSD e 2 portas Thunderbolt. E aqui é que realmente houve a novidade. É que a Apple, com o passar dos anos, tem colocado sempre as portas o mais escondido possível. Ou seja, tudo joga para trás. Para não ficar nada à amostra. Para ter assim uma espécie de design completamente clean. Não haver cabos à amostra, não haver portas à amostra, para ficar tudo lisinho, tudo clean, tudo limpinho, para não haver cá coisas. Mas realmente, desde a apresentação do MacBook Pro e agora com este Mac Mini Studio, as coisas inverteram-se. Começaram a colocar mais portas, começaram a colocar portas na parte da frente, começaram a recuperar portas. Quer dizer, isto tem sido um festival. Aquilo que ela criticou, porque andava a tirar e criticou o porquê estar a tirar, porque não fazia sentido, agora de repente passa tudo a fazer sentido, quer dizer, no meio disto tudo não fazia sentido nenhum, mas pronto, mas é de aplaudir eles terem colocado esta porta microSD na parte da frente e estas 2 portas Thunderbolt na parte da frente. Já na parte de trás temos então 4 portas Thunderbolt, o que é espetacular, uma porta Ethernet, que é o normal, a porta de alimentação, 2 portas USB-A, uma porta HDMI e uma porta Audio Jack 3.5mm. E como vos disse, este Mac Mini Studio vem com 2 versões de processador. Vem com o M1 Max, o tal máximo que havia até ao dia da apresentação, e também existe a versão M1 Ultra. A do M1 Max vai vir com até 64 GB de RAM unificado, e a do M1 Ultra vai vir com até 128 GB de RAM unificado. Uma das referências que eles fizeram, só para vocês terem uma ideia da eficiência energética desta máquina, ele vai consumir menos de 1000 watts face a um desktop convencional. Ou seja, aqueles computadores de torre ou aqueles computadores tradicionais que a gente tem em casa, este Mac Mini Studio vai consumir menos 1000 watts face a esses computadores tradicionais. Também lá dentro vai vir equipado com um disco SSD até numa versão máxima de 8 TB. A nível de preço é que aqui que a coisa assusta, mas assusta a sério. Na versão M1 Max os preços começam a partir dos $1999, isto a partir de, ou seja, as características mais baixas, mais base, é logo a partir deste preço. Na versão M1 Ultra, a partir de $3.999, também tudo isto disponível a partir de 18 de março. É assim, este Mac Mini Studio acaba por ser aqui um misto de sensações. Ele entrega tudo o que há de melhor a nível de processador, a nível de portas, a nível de design, surpreendeu-me bastante. O design é lindíssimo. Tudo aquilo realmente aqui que entrega e o que está disponível é do melhor que há. Aliás, eles próprios no evento mencionaram que este novo Mac foi para preencher uma lacuna de algo que os próprios designs, as próprias pessoas que trabalham a sério com estas máquinas e que precisam de cada vez mais performance vinham exigir. Claro que eles tinham os MacBook Pro, aqueles últimos que foram lançados com o M1 Pro e o M1 Max, que trouxeram uma potência, uma performance fora do normal, mas estamos a falar de portáteis, que aquilo que é mesmo assim, estamos a falar de notebooks, né, de coisas de fechar ali a tampa e seguir para bingo. Apesar daquilo ter toda aquela potência, não é uma máquina propriamente para puxar de toda a performance que existe melhor no mundo, porque tem as suas limitações físicas, ou seja, está tudo muito compactado, mas dentro do compactado é do melhor que há. Mas para trabalhar em estúdio, para trabalhar assim em alta performance,
tinha realmente as suas limitações físicas, e este Mac Mini Studio veio justamente para entregar isso. Ou seja, eles até fizeram o comparativo com aquela torre que eles foi muito gozada, foi realmente muito criticada por ter uma aparência de um ralador de cenoura. Eles até fizeram um comparativo com esse computador, e a potência que este Mac Mini Studio entrega é infinitamente superior mesmo a esse próprio computador que vinha com o processador da Intel. E no entanto, este computador realmente veio para preencher essa lacuna. Agora, os preços, de facto, quer dizer, é a Apple, né? Também não se pode pedir muito. Estes preços realmente vêm de encontro para o mercado empresarial, para as pessoas que trabalham com atividade aberta, que têm outros recursos, mas não é propriamente para um consumidor. Aliás, até toda a potência que este computador entrega não é propriamente para o consumidor comum, não é? Ou seja, não é para o consumidor doméstico. Isto é mesmo para profissionais, é mesmo para empresas, é para ser usado, e por isso é que também tem estes preços. Se a gente for olhar nessa perspectiva, os preços estão de encontro àquilo que o mercado empresarial e que o mercado profissional exige. Se for para o mercado doméstico, obviamente, podemos considerar que os valores estão um bocado pornográficos, que é mesmo assim. Mas pronto, esta realmente foi uma boa surpresa. Fiquei realmente muito contente com este dispositivo que foi apresentado. Só há mesmo de lamentar os preços, mas lá está, os preços podem ser vistos de duas maneiras. Isto agora vai realmente... não vai agradar nem a gregos nem a troianos. Isto tem que ser analisado de dois pontos de vista, e certamente os dois pontos de vista estarão certos. E por isso este foi o novo Mac Mini Studio. E já que estávamos a falar do Mac Mini Studio, foi apresentado o novo Studio Display. Ou seja, se o outro é só o corpo, também tinha que ser apresentado o display para fazer o complemento àquele corpo. Este novo Studio Display também já andava a ser rumorado há vários meses, justamente porque este display vem com um design muito idêntico ao do iMac de 29 polegadas e ao tal Pro Display XDR, o tal caríssimo, quando foi apresentado no valor de $5.000, e até hoje muitos criticavam que a Apple não tivesse um monitor com um preço mais reduzido, porque existe muita gente que realmente gostaria de ter um monitor da Apple, justamente por toda a tecnologia que está implementada nos display, só que não estavam para pagar $5.000 por um display, como aqueles, né? Não é que ele não valesse esses $5.000, até acredito que sim. Aqui a questão é que não era um display para toda a gente, ou seja, mesmo até um consumidor, um cliente doméstico, não teria arcabouço financeiro à partida, pelo menos o consumidor doméstico comum, não teria à partida arcabouço financeiro para comportar um valor deste display. E então sempre houve essa crítica da Apple nunca ter apresentado ou não ter disponível para compra um display que fosse ali no meio termo. E então surgiu realmente este Studio Display, conforme eu vos disse, com um corpo ou com um design muito idêntico ao iMac de 24 polegadas e ao Pro Display de XDR. Ou seja, no meio disto tudo há aqui uma mistura dos dois neste um só. Ou seja, este display trouxe o melhor dos dois mundos. Traz um corpo quase todo ele de alumínio, num tamanho de 27 polegadas, até poderia ir aos 32, mas a Apple ficou-se realmente nos 27 polegadas, o que já hoje em dia já é um tamanho considerado comum, por isso é que eu digo, até poderia ter sido mais ambiciosa e ter apresentado um 32, mas não, ficou-se realmente nos 27, que acho que para dar início a este, se realmente se vir que a Apple realmente começa a apostar cada vez mais neste mercado dos monitores, até acaba de hoje para amanhã por lançar uma versão 32. Não digo que não, mas para dar início à competição, decidiu pôr para o mercado então este display de 27 polegadas que traz uma qualidade de 5K de retina, ou seja, aquilo que já era expectável, traz 1 bilhão de cores na gama P3 e um brilho até 600 nits, e aqui é que eu acho que faz toda a diferença, e por isso é que muita gente
acaba por querer comprar monitores da Apple, justamente por causa destes nits, deste brilho que os monitores da Apple conseguem atingir. Porque aquilo que normalmente encontramos no mercado são monitores que andam ali entre os 200, 250, 300 nits, ou seja, podem até os próprios monitores ter uma grande qualidade a nível de grafismo, a nível de detalhe, mas depois o brilho fica sempre muito aquém. E mesmo para conseguir atingir os 500 ou 600 conforme este tem, vocês já pagam imenso dinheiro no mercado, ou seja, têm que ir mesmo para outras marcas e pegar o melhor que existe, ou seja, os topos de gama, para conseguir atingir estes nits. E por isso é que sempre houve essa procura, e por isso é que até o próprio iMac de 24 polegadas tem trazido o sucesso que tem trazido, justamente porque, salvo eu, acho que aquilo até entrega a 500 nits, o que é fantástico. E aqui é que as coisas também tornam-se interessantes, é que ele também vem integrado com um chip A13 que fica mesmo para o encargo de tratar da integração do próprio monitor com o macOS e da própria webcam, porque este monitor realmente traz uma webcam, ou seja, traz uma câmara frontal de 13 megapixels, ultra-wide, também com o recurso ao palco central. Ou seja, lá está, aqui não traz o M1 para ter esta tecnologia do palco central, mas traz o A13 para ter o palco central. Eu há pouco disse que este era um recurso que dava a entender que a Apple só trazia aos processadores que fossem com esta arquitetura M1, mas temos aqui um claro exemplo que o palco central realmente pode ser introduzido mesmo até num processador, até pode-se considerar já algo, não digo antigo, mas que já tem 2 gerações, ou seja, se é o A13, atualmente é o A15, estamos a falar de um processador com 2 anos. Por isso, aqui deixa realmente em aberto que o palco central só não é disponível se a Apple não quiser. Pode ela tentar alegar que é uma questão de hardware, mas aqui está a prova que de hardware não é mesmo o problema, será mesmo a nível de software. Também vem embutido 6 colunas, ou seja, 4 woofers e 2 tweeters de alto desempenho, ou seja, daquilo que eu pude perceber, foi implementado neste display exatamente o mesmo sistema de som que foi posto no iMac, com o suporte ao áudio espacial, com a mesma qualidade, com a mesma potência, ou seja, eles pegaram exatamente na arquitetura das colunas de um e colocaram no outro. Se aquilo que já tinha sido entregue no iMac 24 polegadas tinha sido um autêntico sucesso, eles seguiram a mesma linha e pegaram nesse sucesso para transferir agora para este novo Studio Display. Tem embutido 3 portas USB-C, uma porta Thunderbolt que carrega até 96 watts e tem a capacidade de ligar até 3 monitores. Ora, o Studio Display vai estar disponível, à semelhança dos outros equipamentos, também a 18 de março por uma módica quantia de $1.600. Como vocês viram, existe realmente aqui uma clara diferença àquilo que era o Pro Display XDR, que assim, quando foi lançado, foi os tais valores pornográficos de $5.000, e agora aqui a Apple conseguiu preencher uma lacuna para que esteja disponível no mercado um display mais acessível mesmo até para o consumidor doméstico, para aquele que é o consumidor comum, aquele que realmente não precisa de algo profissional, pode somente pagar os tais $1.600, apesar que ele foi apresentado em junção com o Mac Mini Studio, mas obviamente que ele pode ser adquirido para vocês ligarem a outro componente qualquer. E pode ser configurado então ele num vidro nanotexture, e pode ser comprado também à parte, porque isto obviamente que é adicional, tem um suporte adicional de altura e de inclinação semelhante àquilo que vem no Pro Display XDR. Ou seja, isto não traz de origem. Se vocês quiserem esse suporte de altura e inclinação, que é mesmo idêntico ao do Pro Display XDR, vão ter que o comprar à parte. E pronto, estas tais jogadas da Apple. E o que é que eu tenho a dizer a este display? Foi aquilo que eu ainda agora vos disse há pouco. É a Apple a preencher uma lacuna e algo que já andava a ser pedido há muito tempo. Há muito tempo que as pessoas andavam a pedir um display
basicamente com as mesmas características ou com a mesma qualidade do Pro Display XDR, só que era incomportável as pessoas pagarem $5.000 para ter um display daqueles. Então, mesmo até para o povo brasileiro, porque a gente sabe que a Apple multiplica o dólar ao preço da Apple, que é multiplicar vezes 10, 12, e os preços ficam completamente incomportáveis lá. E eu sei que há muita gente no Brasil que acaba por ter aquele receio de comprar os equipamentos vindos de fora, mandando vir dos Estados Unidos, tem sempre aquele receio e gostam de comprar as coisas localmente. Só comprar localmente a pegar em $5.000 vezes 10 ou 12, quer dizer, torna-se completamente insustentável. Então, neste caso, foi apresentado um dispositivo, um display, um monitor, que já era pedido há muito tempo pelas pessoas, pelos fãs mesmo da marca, até mesmo não só para ligar ao Mac Mini Studio, pode ser ligado também a outro dispositivo qualquer. Eu salvo erro, isto é capaz até de ligar ao meu Mac Mini, por isso, se ele pode ser ligado a vários monitores, a vários dispositivos, obviamente que ele tem essa capacidade, e realmente, ele até acaba por ser vendido a este preço porque tem várias coisas integradas, ou seja, ele podia só ser um monitor somente de carregar no botão e ligar, só que basicamente está ali um computador autêntico, porque ele tem um processador, ele tem colunas, ele tem portas, ou seja, tem portas USB-C, tem porta Thunderbolt, tem o webcam, tem tudo, ou seja, ele basicamente ali só falta quase correr um sistema operativo. Mas é de aplaudir a apresentação deste dispositivo, veio preencher realmente uma lacuna que estava muito ausente no mercado já há bastante tempo, e este realmente foi o novo Studio Display. Em balanço geral, o que é que eu tenho a dizer desta apresentação? Foi um misto de sensações. Infelizmente ou felizmente a Apple sempre proporciona isto, que é, por um lado, deixa sempre a sensação do agridoce, por um lado a sensação da azia, por ver coisas como o iPhone SE da terceira geração, que é coisas impensáveis em pleno 2022 ao preço que é, mas depois ao mesmo tempo consegue entregar o melhor que existe com a apresentação deste novo processador M1 Ultra, com a apresentação deste Mac Mini Studio e deste novo Studio Display que realmente abrilhantou esta apresentação. E depois a Apple, sendo a Apple, com estes preços realmente alguns compreensíveis, como o caso do iPad Air, e outros nem tanto, como o caso realmente do iPhone SE terceira geração e este do Mac Mini Studio, que realmente tem preços que estão um bocadinho fora. Mas realmente aquilo que se manteve aqui e que está dentro daquilo que era expectável foi realmente o novo Studio Display e o iPad Air, que tem os preços realmente de encontro àquilo que era esperado. O resto acho que ficou muito fora daquilo que era realmente expectável. Mesmo até em direto havia muita gente a achar que o Mac Mini Studio andaria ali à volta dos $1.500, $2.500, mas como vocês viram, isto vai desde os $2.000 até aos $4.000, quer dizer, é simplesmente o dobro. De resto, uma cor nova do iPhone 13 e do iPhone 13 Pro, a fazer a referência também ao todo o conteúdo da plataforma de streaming Apple TV+, ou Apple TV Plus, conforme queiram chamar. E pronto, esta foi a minha cobertura. Trouxe-vos todos os dados, não quis entrar em muitos detalhes técnicos também para não tornar isto muito maçudo. Quis só trazer aquilo que eu achei que era o essencial, aquilo que era o mais importante, para vocês também terem uma ideia. Contem-me vocês nos comentários se vocês ficaram interessados em algum produto, se vocês pretendem adquirir algum destes produtos. Comentem, compartilhem este episódio com outras pessoas, para que também outras pessoas possam ficar a par daquilo que foi apresentado no evento da Apple, e a gente vê-se no próximo episódio.
Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.